Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Brasil Hoje, nesta quinta-feira, dia 9 de julho de 2020. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou o Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. Número de recuperados da Covid-19 no Brasil passa de 1 milhão. Aumento de casos da doença nas regiões Sul e Centro-Oeste preocupa o Ministério da Saúde. Governador de São Paulo autoriza retorno do Campeonato Paulista para 22 de julho. Divulgadas as novas datas para a realização do Enem. Governo federal veta medidas de proteção aos indígenas durante a pandemia. Sobre este tema, nós vamos ouvir hoje o Conselho Indigenista Missionário. E esses são alguns dos assuntos de hoje. Fique na sintonia. O Jornal Brasil Hoje, edição 9588, está no ar. Horário de Brasília, 7 horas mais 1 minuto. O total de pessoas que tiveram Covid-19 no Brasil e estão recuperadas ultrapassou a marca de 1 milhão. É o que aponta o boletim epidemiológico atualizado do Ministério da Saúde, que foi divulgado na noite de ontem. O total de infectados em território nacional é de 1 milhão e 700 mil e os óbitos desde o início da pandemia somam quase 68 mil. Segundo o Ministério da Saúde, 624 mil casos estão em acompanhamento e outras 4 mil mortes estão sendo investigadas. Os dados do governo federal revelam também que o coronavírus está presente em 96% dos municípios brasileiros. São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro são os estados mais afetados em casos confirmados e mortes por Covid-19. E as regiões Sul e Centro-Oeste estão preocupando o governo. As duas áreas foram as que mais registraram mortes e casos confirmados de coronavírus na última semana. Tiago Marcolini tem informações. A região sul do Brasil apresentou as maiores taxas de crescimento de casos confirmados e mortes por Covid-19 na última semana epidemiológica. Segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina somaram um aumento de 36% nos registros confirmados e 27% nas mortes por coronavírus. A região Centro-Oeste também apresentou números expressivos na disseminação do coronavírus. Os casos confirmados tiveram um aumento de 18% e os óbitos de 22%. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, alerta que o aumento dos casos em algumas regiões tem a ver com a sazonalidade. Na região sul, houve um aumento muito significativo do número de óbitos para o interior. Nós temos uma preocupação importante com a evolução da doença na região centro-oeste, sul e sudeste, o que certamente tem uma explicação a ver com o estado sazonal desta época do ano. Em relação ao avanço da Covid-19 nas outras regiões brasileiras na última semana epidemiológica, o Nordeste teve aumento de 15% nos casos confirmados, mas não registrou aumento no número de mortes. A região Sudeste apresentou crescimento de 1% nas confirmações da doença e redução também de 1% nos óbitos. O norte do país foi o único a ter redução nas duas taxas. Foram 15% de diminuição nos casos confirmados e 5% nas mortes por coronavírus. Em dados gerais do país, a média diária de casos por semana cresce há 1 mês e meio consecutivamente. O boletim do governo federal apontou também que a Covid-19 está presente em 96% dos municípios brasileiros, em um total de 5.371 cidades. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, destaca que a maior parte dos municípios apresenta até 100 casos da Covid-19. Entretanto, 71% desses municípios representam municípios que têm de 1 até 100 casos. O Ministério da Saúde apresentou também dados referentes à infecção por profissionais de saúde até o momento. Dos 786 mil casos notificados por síndrome gripal, 173 mil
Brasil, 22% foram confirmados como Covid-19. Reportagem Tiago Marcolini. Horário de Brasília, 7h05. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca, a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja, trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. No horário de Brasília, 7h07. Entregadores vinculados a aplicativos pediram melhores condições de trabalho numa reunião pela internet com parlamentares e o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Uma nova paralisação já está prevista. Confira com a reportagem de Yuri Hudson. Parlamentares e representantes de entregadores de aplicativos de vários estados do país entregaram nesta quarta-feira ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma pauta de reivindicações para melhores condições de trabalho. Além disso, o grupo anunciou uma nova paralisação geral da categoria, programada para o dia 25 de julho. A estimativa é que hoje sejam mais de 5 milhões de entregadores atuando em todo o país. O grupo cobra a regulamentação da profissão. A intenção é conseguir melhor remuneração nas taxas de entrega, criação de uma taxa mínima, fim dos bloqueios promovidos pelos apps e também um seguro acidente. O presidente da Associação de Motoboys Autônomos e Entregadores do Distrito Federal, Alessandro Sorriso, pondera que as empresas não oferecem nem o básico para a categoria. As empresas que ganham milhões em cima das nossas costas, eles falam que dão assistência para nós que tem milhões de fundos para os entregadores, mas na realidade é outra, né? Quando a gente se acidenta aí, tem algum... fica afastado do serviço, eles não dão assistência nenhuma, não dão auxílio nenhum. Então é de revoltar. A líder do PSOL na Câmara, Fernanda Belchiona, diz que o atual cenário de pandemia trouxe uma luz ainda maior para a chamada uberização trabalhista. Esses vínculos que não são reconhecidos, os direitos sociais mínimos, como proteção, acidente de trabalho, enfim. Então, aumentou o trabalho, diminuiu a renda e aumentou o risco à saúde, porque cada um deles está indo na casa das pessoas e podendo contrair o Covid e levar seus filhos para sua família. Dentro do Congresso, existem projetos que tratam sobre a regulamentação de entregadores de aplicativos e também de motoristas de veículos que trabalham para aplicativos. No entanto, nenhuma das matérias, tanto na Câmara quanto no Senado, ganharam tramitação célere. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Obrigado, Yuri Hudson. E o governo adiou para agosto o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS.
A medida foi publicada nesta quarta-feira em portaria conjunta da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia e do INSS. Henrique Carmo tem outras informações. O INSS decidiu prorrogar mais uma vez a data de abertura das agências por todo o país. Na última prorrogação, a Previdência informou que retornaria com atendimento presencial no próximo dia 13 de julho. Porém, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia publicou uma nova portaria que estende esse prazo para o dia 3 de agosto. Até lá, todos os atendimentos do INSS continuam por meio remoto até o fim de julho. As agências da Previdência foram fechadas devido à pandemia da Covid-19. O Ministério da Economia informou que o retorno do funcionamento das agências será gradual e, em um primeiro momento, funcionará apenas 6 horas por dia. Serão priorizados atendimentos que necessitam da presença do segurado, como perícia médica, avaliação social e reabilitação profissional. Todos os atendimentos deverão ser agendados pelo telefone 135. O governo autorizou a antecipação de aposentadoria para quem aguarda na fila do auxílio-doença e do BPC, o benefício de prestação continuada. Além disso, simplificou alguns procedimentos para que os atendimentos via internet pelo portal Meu INSS e pelo telefone 135 fossem viabilizados. Reportagem Henrique Carmo. Horário de Brasília, 7h11. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. E o Facebook removeu uma rede de contas e páginas ligadas ao PSL e a gabinetes da família Bolsonaro. Segundo a empresa, o grupo estava envolvido na criação de perfis falsos e com um comportamento inautêntico, tentando ocultar a identidade. Os responsáveis publicavam conteúdo sobre notícias, eventos, eleições, memes, críticas à oposição e a jornalistas. O Facebook disse em comunicado que a atividade incluía a criação de pessoas fictícias, fingindo ser repórteres, publicação de conteúdo e gerenciamento de páginas fingindo ser veículos de notícia. O PSL afirmou que as contas não têm qualquer relação com o partido. O senador Flávio Bolsonaro falou em perfis de apoio e afirmou que é impossível avaliar que tipo de perfil foi banido.
Foram identificados e removidos 35 contas, 14 páginas em um grupo do Facebook e 38 contas no Instagram. E o Enem já tem uma nova data para a realização. As provas presenciais serão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Já o Enem Digital será realizado nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Uma reaplicação da prova está marcada para 24 e 25 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia 29 de março. Com isso, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, realizado para ingresso em universidades públicas, poderá ser realizado 3 vezes no ano que vem. Uma enquete realizada pelo MEC indicou que 49% dos estudantes queriam a aplicação da prova em maio de 2021. O ministro interino do MEC, Antônio Paulo Vogel, disse que outras variáveis foram levadas em conta para a definição das datas. Existe toda uma reação em cadeia quando a gente define uma data do Enem, porque você tem o Enem, as pessoas recebem as notas e essa nota serve de critério para entrar primeiro numa universidade pública. Então é o sistema do SISU. Segundo, se não entrar na universidade pública, vai ter uma possibilidade de conseguir uma bolsa, seja integral ou seja 50%, que aí é o ProUni, que ocorre depois do SISU. E se também não conseguir nessa possibilidade, pode conseguir um financiamento subsidiado, que é o FIES. E para tudo isso precisa da nota do Enem. Se a gente deixasse para maio do ano que vem, os ingressos seriam só no segundo semestre. Perderíamos o semestre inteiro. O presidente do INEP, instituto que organiza a prova, Alexandre Lopes, diz que será preciso mais 70 milhões do orçamento para reforçar a segurança dos alunos e realizar o Enem digital. Há um aumento de custo significativo pelo aumento da quantidade de inscritos. Então, isso faz um aumento de custos. E, para isso, a gente precisa reforçar o orçamento. Nós estamos fazendo o Enem digital, que quando nós fizemos a pressa orçamentária do ano passado, ele não existia. Isso foi lançado em julho. Então, há um aumento também para poder fazer a prova digital e há o aumento decorrente da aplicação do Covid. Então, são várias as questões orçamentárias que estão sendo levadas em consideração. Após medidas judiciais e da Câmara dos Deputados pautarem o adiamento do Enem em maio, o Ministério da Educação suspendeu a realização do exame devido aos impactos da pandemia do novo coronavírus. Quase 6 milhões de estudantes estão inscritos para fazer a prova. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quarta-feira que o Campeonato Paulista está autorizado a retornar no dia 22 de julho. Henrique Carmo conta como deve ser essa volta aos gramados. O governo de São Paulo aceitou o pedido da Federação Paulista de Futebol para que o Paulistão retorne no dia 22 deste mês. Os jogos serão sem a presença da torcida. A federação criou um protocolo com as regras que os clubes paulistas devem seguir para o retorno do campeonato. Entre elas, o confinamento dos 16 clubes que participam da competição e a divisão por zonas nos estádios. De acordo com o protocolo, ao menos 200 pessoas poderão ser credenciadas para desenvolver alguma atividade no dia da partida, entre jogadores, juízes, policiais, médicos, imprensa e apoio. As zonas serão divididas em azul, com no máximo 101 pessoas, vermelha, com no máximo 65 pessoas, e amarela, com no máximo 27 pessoas. Os jogadores fazem parte da zona azul. Cada zona terá um protocolo de limpeza diferente e o clube mandante da partida será o responsável por higienizar o estádio até 24 horas antes do jogo. O protocolo da Federação Paulista prevê ações de controle da Covid-19 antes, durante e após cada partida. O Campeonato Paulista deste ano foi paralisado no dia 16 de março. O Paulistão está na fase de grupos e faltam 24 partidas para chegar nas quartas de final, semifinal e final do campeonato. Reportagem Henrique Carmo. Obrigado, Henrique Carmo. E vamos agora ao Nordeste. Em Pernambuco, empresários pedem ao governador a reabertura de bares e restaurantes. As informações com Paulo Brito.
Nessa quinta-feira, o movimento de empresários e trabalhadores do setor de alimentação fora do lar em Pernambuco pretende entregar uma carta ao governador Paulo Câmara, pedindo a reabertura dos estabelecimentos fechados há quase 120 dias devido à pandemia do coronavírus. Uma carreata está prevista para logo mais às 9 horas, saindo da zona norte do Recife em direção ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo estadual, na área central da cidade, onde as lideranças do movimento esperam ser recebidas pelo governador Paulo Câmara para entregar o documento. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco, a Abrazel PE, André Araújo, diz que o movimento pede a reabertura dos estabelecimentos seguindo todo o protocolo que já foi discutido há mais de 2 meses com o governo, seguindo regras como ocupação de 50%, distanciamento entre as mesas, oferta de álcool em gel, entre outras medidas. Disse ele, abre aspas, será um movimento ordeiro e pacífico, mas que pretende mostrar ao governo a união dos empresários e trabalhadores do setor, até porque salvar as empresas significa salvar também os empregos. Fecha aspas. O movimento é formado pelo Grupo Independente de Bares e Restaurantes de Pernambuco, pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Pernambuco e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes do Recife, o Sintra-PE, além dos representantes dos segmentos de cafés, lanchonetes, padarias e praças de alimentação de shopping centers. Da Rádio Olinda de Pernambuco, Paulo Brito. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. E temos agora a participação do Conselho Indigenista Missionário. Hoje, a Dispésia fala sobre os vetos do governo federal ao projeto de lei 1142 de 2020, que dispõe sobre medidas urgentes de apoio aos povos indígenas em razão da pandemia. Em nota pública divulgada nesta quarta-feira, 8, o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, veio a público repudiar os vetos presidenciais ao projeto de lei 1142 de 2020, que dispõe sobre as medidas urgentes de apoio aos povos indígenas em razão da pandemia da Covid-19.
fornecer água potável, produtos de higiene, distribuição de alimentos, acesso aos leitos hospitalares de UTI e o acesso facilitado ao auxílio emergencial estão entre as medidas vetadas pelo presidente Bolsonaro. O texto, publicado na madrugada desta quarta-feira no Diário Oficial da União, suprime direitos básicos aos povos indígenas, comunidades quilombolas e demais povos tradicionais. O PL aprovado teve 16 importantes artigos vetados pelo governo, se tornando o projeto de lei com mais vetos de toda a história do país. Os vetos são alarmantes, sobretudo em tempos de pandemia, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais. Antônio Eduardo Cerqueira, secretário executivo do CIMI, fala sobre a gravidade dos vetos. É criminoso, é violento, é preconceituoso, porque ele coloca milhares de famílias a viver diante de uma situação que vai levar muitos ao contágio e à morte. Negar a essas comunidades o acesso à água, o acesso à alimentação, o acesso a produtos de higiene é criminoso. A justificativa do presidente para os vetos baseiam-se exclusivamente na falta de orçamento. Eduardo explica por que este argumento não se sustenta. O Congresso Nacional, prevendo essa situação, votou no mês de maio a emenda constitucional 1020, o chamado orçamento de guerra, justamente para possibilitar que o governo tivesse os recursos necessários para gastar com a população brasileira nesse período de emergência. E o governo vetando esses artigos do PL 1142, que oferece possibilidades de ações emergenciais para assistir a essas comunidades, ele comete um grave erro numa situação de calamidade. Aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, os vetos do presidente também desrespeitam o Congresso Nacional, já que não apresentou nenhuma medida para barrar a pandemia nos territórios. Essa postura presidencial demonstra a falta de sensibilidade e humanidade à situação de vulnerabilidade em que se encontram os indígenas, quilombolas e as comunidades tradicionais em todo o país, que com estes vetos estão condenadas à morte. O CIMI reitera seu apoio incondicional aos povos indígenas e às populações tradicionais do Brasil e ao seu direito à vida e à vida em abundância. Do CIMI, Adispésia, para a Rede Católica de Rádio. Muito obrigado, Adispésia. E a Prefeitura de Natal autorizou a reabertura de igrejas e templos religiosos na capital potiguar. Um decreto publicado nesta quarta-feira determina que organizações sigam regras de distanciamento entre frequentadores. Igrejas católicas do estado seguem fechadas durante o mês de julho. Confira com Luísa Gualberto. A Prefeitura de Natal autorizou a reabertura de igrejas e templos religiosos na capital potiguar a partir da última quarta-feira. Um decreto que autoriza o funcionamento dos prédios durante a pandemia do novo coronavírus foi publicado no Diário Oficial do município. Porém, é autorizada a presença simultânea de até 20 pessoas. O arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha, se pronunciou sobre a flexibilização e disse que as igrejas do território arquidiocesano não vão reabrir mesmo com autorização. Um plano para a retomada da abertura está sendo pensado por uma comissão formada pela Arquidiocese de Natal e dioceses de Caicó e Mossoró, que estão no território do Rio Grande do Norte. Da Rádio 91 em Natal, Luísa Gualberto para a RCR. Obrigado, Luísa. E ainda sobre esse assunto, o vigário-geral da Arquidiocese de Natal, Padre Paulo Henrique da Silva, explicou a decisão em vídeo, publicado nas redes sociais da Arquidiocese. Sobre a reabertura das igrejas, os bispos do Rio Grande do Norte estão conscientes de toda a problemática da situação da pandemia. Eles pediram que fosse elaborado um plano que ajudasse os párocos, os diáconos, os vigários paroquiais
e todos os fiéis a que seguissem o protocolo das autoridades sanitárias, que visem toda a questão da segurança sanitária em suas comunidades, para que a celebração da Eucaristia seja realizada sempre com segurança. E quanto à data de reabertura, eles determinaram que esta não pode acontecer neste mês de julho, em relação àquilo que a Prefeitura de Natal apresenta. Os bispos estão conscientes, é uma autorização, mas os bispos é que vão determinar qual o dia em que essa abertura acontecerá. E o Papa Francisco nomeou ontem o padre brasileiro Ângelo Ademir Mesari, de 65 anos, como novo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Atualmente, o religioso é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Bauru, no interior de São Paulo. Jornal Brasil Hoje. Ponto final na edição 9588 do Jornal Brasil Hoje. Os trabalhos técnicos foram de Denis Santos. A apresentação, Jorge Teles e Kleber Moleta. A edição é de Cléo Nascimento. Direção de jornalismo, Alessandro Gomes. A produção e a geração do conteúdo são da Rede Católica de Rádios e da Rádio Cultura FM de Guarapuava, no Paraná. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. E o Jornal Brasil Hoje volta amanhã, às 7 horas. Até lá. Um bom dia. Rede Católica de Rádios. Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a